Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre obrigações de dar, também chamado de obrigação de entrega de coisa. Lembrando que aqui vocês encontram o meu Facebook, o meu Instagram, aqui o canal, LinkedIn e o meu site. Mas é fácil também se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho que está aqui no canto inferior direito e ativando as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Pois bem, vamos falar de obrigação de dar, também chamada obrigação de entrega de coisa. Nessa categoria, nós temos que a obrigação de dar, ela se subdivide em dar coisa ou dar dinheiro. Okay? O dinheiro tem uma característica que o torna diferente e por isso nós vamos analisar mais para frente nesse vídeo. A coisa, ela pode ser certa ou ela pode ser incerta. A coisa certa, eu tenho três características. Eu tenho gênero, eu tenho qualidade e eu tenho quantidade. Isso é uma coisa certa. A coisa incerta, eu tenho gênero e eu tenho quantidade. O que vai me faltar? O que fica para ser atribuído depois? A qualidade. Isso é a obrigação de dar coisa certa. Antônio, eu só posso ter a fixação posterior da qualidade. Sim, só. O gênero eu não posso deixar para depois? Não. Não posso deixar para depois. A quantidade eu não posso deixar para depois? Não. Eu não posso deixar para depois. Deixar para depois o gênero ou a quantidade transformam a coisa de indeterminada, porém determinável, em indeterminável. E aí fica impossível saber o objeto da obrigação, que por esse motivo não nasce. Mas a gente já vai ver isso. A gente vai começar pelo mais simples, pela obrigação de dar e as suas características essenciais. Obrigação de dar coisa certa e as suas características essenciais. Ok? Como eu já falei para vocês, a obrigação de dar coisa certa é aquela em que o titular se obriga a transferir propriedade. Ou outro direito real, mas eu quero trabalhar com a propriedade. Tá? Isso é a obrigação de dar coisa certa. Mas notem, feita a obrigação, concluída a obrigação, aperfeiçoada a obrigação, lembra, eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Concluir a obrigação, aperfeiçoar a obrigação, significa nascer a obrigação. Ok? Nascida a obrigação, aquele que tem que entregar, ele continua dono. Ele só tem uma dívida de entrega de coisa. Por sua vez, o credor, uma vez celebrada a obrigação, uma vez perfeito o contrato, ele não é dono. Ainda que ele já tenha pagado pela coisa, ele não é dono. Ele só vai ser dono quando ele pegar a coisa. Isso no caso das coisas móveis, a gente já vai falar da transferência da propriedade. Mas o importante aqui é que você veja que
a celebração da obrigação no sistema brasileiro não transfere propriedade. Em outros sistemas transfere, mas eu não quero trabalhar aqui com outros sistemas. Quero só trabalhar com o sistema brasileiro. Tá? Então, se eu te vendi essa caneta aqui, ela está na minha mão. Eu já te vendi. Você já me pagou. Ela está na minha mão. De quem ela é? Minha. Ela só vai ser sua quando eu te transferir a posse. Quando eu te entregar essa caneta, esse ato meu de entrega não está só transferindo a posse, está transferindo a propriedade. Ok? Então, na obrigação de dar coisa certa, a transferência da propriedade se dá. Deixa eu apagar aqui para eu ter mais espaço. A transferência da propriedade de coisas móveis se dá pela entrega. Da coisa. Por outro lado, em se tratando de imóveis, a transferência da propriedade se dá pelo registro do documento hábil na matrícula do imóvel. Ok? Então aqui, lembrem-se, né? O nosso sistema ele tem vários tipos de cartório. Então tem o tabelião que faz as escrituras, tem o cartório de protesto, tem o cartório de registro civil das pessoas naturais, em que quando nasce, quando casa, é feito lá o registro. Tem o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, que registra as pessoas jurídicas não empresárias, porque as empresárias são registradas na junta comercial. E tem os cartórios de registro de imóveis, onde os imóveis são registrados, são matriculados. Cada imóvel está matriculado no cartório de registro de imóveis da sua região. Pois bem, como que a transferência da propriedade imóvel no direito brasileiro acontece? Então, eu estou te vendendo um imóvel. Nós vamos até um tabelião, fazemos uma escritura pública de venda e compra. Depois, qualquer um de nós pode pegar essa escritura e levar até o cartório de registro de imóveis para registrar na matrícula do imóvel essa escritura. Quando esse registro for feito, ocorreu a transferência da propriedade. Tá? Então, no sistema brasileiro, a transferência da propriedade móvel se dá com a entrega da coisa, a tradição aqui é a entrega, ou em latim a traditio, enquanto nos bens imóveis se dá pelo registro do documento hábil, do título aquisitivo, na matrícula do imóvel. Normalmente uma escritura pública, como o Código Civil estabelece lá nos artigos 108 e 109. Mas, em algumas circunstâncias, um instrumento particular pode fazer as vezes de escritura pública, por exemplo, no caso da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, que permite que o contrato particular tenha força de escritura pública. Mas isso só é possível por força de lei que autoriza esse tipo de contrato. Ok? Então nós vimos aí como acontece a transferência da propriedade. É muito importante saber quando que acontece a transferência da propriedade por conta dos riscos pelo perecimento da coisa. Ok? Existe uma regra muito abrangente no direito brasileiro. Se o perecimento da coisa, quando eu falo perecimento,
Eu estou falando que a coisa não existe mais ou se tornou menos valiosa. Ela estragou, ela reduziu o seu próprio valor. Quando o perecimento total ou parcial se dá sem culpa, ou seja, por um evento futuro, não voluntário, por um evento não atribuível a qualquer uma das partes, nós aplicamos uma regra, res perit domino, que significa a coisa perece para o dono. Ou, trocando em miúdos, significa, se a coisa perece, quem fica no prejuízo? O dono. Então, se essa caneta aqui eu já te vendi, mas eu não te entreguei, e você já me pagou, está na minha mão a caneta. De quem ela é? Ela é minha, porque eu não te entreguei ainda. Se ela estraga ainda na minha mão, sem culpa, então caiu um raio, teve uma enchente, quem que fica com esse prejuízo? Eu, porque eu sou o dono. Você já me pagou, o que eu vou fazer? Te devolver o dinheiro e ficar com o meu prejuízo. Ok? Isso é a regra da res perit domino. Notem, perecimento sem culpa desfaz o contrato e eu fico com o prejuízo. Claro, eu vou te devolver o dinheiro. Mas se você sofreu prejuízos pelo fato da caneta ter estragado, eu não vou ter que te indenizar. E é aí que as pessoas confundem de um jeito impressionante. Vamos imaginar o seguinte, essa caneta custa R$10. Você já me deu os R$10. Eu não te entreguei ainda. Você vai precisar da caneta para qualquer coisa, não importa. A caneta apareceu na minha mão, pereceu na minha mão, estragou, veio uma enchente, alagou, estragou. E eu não te entrego a caneta porque ela não existe mais. E aí, então, eu viro para você e falo, olha, a caneta pereceu, não foi culpa minha, teve uma enchente, está aqui o seu dinheiro de volta. Aí você fala assim, mas Antônio, eu tomei um prejuízo de R$5.000. Esse prejuízo é seu, eu não vou te indenizar. Não haverá indenização pelo fato de eu não ter agido com culpa. Tá? Os R$10 que eu te devolvo não constituem indenização, constituem apenas consequência do desfazimento do contrato. Ponto. Tá? Por outro lado, se o perecimento ocorre com culpa, quem é culpado responde. Então vamos imaginar o seguinte, a caneta é minha, você já me pagou os R$10. Eu falei, já me pagou os R$10 mesmo? Que se dane. Pá, quebrei a caneta. Você, pelo fato de eu não entregar a caneta para você, você tomou um prejuízo. Eu vou te ressarcir deste prejuízo. Eu vou te devolver o dinheiro da caneta, porque haverá o desfazimento do negócio, o que tecnicamente é chamado de resolução do contrato, e eu vou te indenizar. Porque esse inadimplemento foi culposo. Eu não vou cumprir a minha obrigação de dar e você tomou um prejuízo. E eu não estou cumprindo por culpa. E nessa medida, eu vou te indenizar. Isso está escrito, sabe aonde? No artigo 475 do Código Civil. Havido o inadimplemento, duas possibilidades se colocam ao credor. Exigir o cumprimento ou exigir o desfazimento, que é a resolução. Em qualquer caso, além do desfazimento ou exigência do negócio, dá para pedir indenização. Mas indenização só dá para pedir se for culposo esse inadimplemento. Ok? Aí então nós temos a aplicação da res perit domino. A coisa perece para o dono e na obrigação de dar. Enquanto eu não te entreguei, eu sou o dono e arco com o prejuízo. Essa é a primeira questão interessante da obrigação de dar. Né? Na verdade, duas questões interessantes. Quando que a transferência da obrigação da propriedade acontece e quem arca com o risco antes da transferência da propriedade. Agora, uma outra coisa interessante também, que são coisinhas, penduricalhos, que estejam com a coisa.
que é o que eu vou falar agora com vocês. Como é que fica na obrigação de dar acessórios, pertenças, melhoramentos e frutos? Acessórios. Vamos lembrar da parte geral do Código Civil. O acessório acompanha o principal. Então, o acessório vai com a coisa. Ok? Então, se eu te vendi algo, todos os acessórios, tudo aquilo que integra a coisa, vai com ela. Então vamos usar aqui exemplo simples, o carro, né? Então você foi lá ver o meu carro, ele estava com rodas que não são as originais, são rodas mais caras, mais bonitas, um aparelho de som mais caro, e no dia seguinte eu te trago o carro, né? Você comprou, fechamos o negócio, e no dia seguinte eu te trago o carro sem as rodas e sem o aparelho de som. Não é isso, tá? Esses acessórios acompanham a coisa. Posso ter cláusula em sentido contrário? Claro que eu posso ter cláusula em sentido contrário, não tem problema nenhum, mas eu tenho que colocar a cláusula. Na ausência de cláusula, a venda de algo faz com que a obrigação de entrega desse algo seja esse algo acompanhado pelos acessórios, tá? Então, o acessório segue o principal. Ele vai com a coisa. O mesmo não se diga com as pertenças. O que são pertenças? São coisas que guarnecem a principal, mas não integram, tá? Então você tem lá os móveis da casa, por exemplo, né? Então, apesar de guarnecer, apesar de servir para um melhor uso, um uso mais confortável, ele não faz parte. Então, as pertenças não acompanham, não vão com a coisa. Ok? As pertenças não vão com a coisa. Então, salvo disposição em contrário, é claro. Então, se eu te vendi um imóvel, você foi lá, estava com mesa de jantar, tinha uma televisão pendurada, aparelho de som na sala, mas quando eu vou te entregar o imóvel, eu vou tirar a mobília, tá? Porque a mobília é pertença e ela não acompanha a coisa. Além disso, temos também os melhoramentos. Os melhoramentos não estão incluídos no negócio. Ok? Então, se quando eu te vendi, aquela coisa era de um jeito e depois ela foi melhorada, eu posso cobrar de você essa melhora. Porque o melhoramento não é acessório e não é pertença. Tá? Se eu acresci alguma coisa, eu posso te cobrar. Se você não quiser me pagar, a gente desfaz o negócio. Ok? Então aí nós temos os melhoramentos. Foi a piscina feita na casa. Então quando eu te vendi, não tinha piscina, aí eu construí a piscina. Eu tenho que te entregar a piscina, mas você vai me pagar por esse melhoramento feito na coisa. Ok? E por fim, eu tenho os frutos. Os frutos colhidos pertencem ao dono. Ok? Mas eu não posso fazer uma colheita antecipada. Tem que ser uma colheita regular, uma colheita normal. Então vamos imaginar o seguinte: foi feito lá um contrato de compra e venda. Aqui está o momento da entrega.
Então, todos os frutos colhidos aqui são do vendedor. Porque ele era o dono. Quando foi feita a entrega, a propriedade se transfere. Então, os frutos colhidos após a entrega são do comprador, que agora é o dono. Ok? Não pode haver colheita antecipada, porque senão tem má fé. Tá? É o que o código fala de frutos percebidos, são os frutos colhidos, os frutos havidos, os frutos que aconteceram. Tem que ter sido desligado da coisa, porque se ele está com a coisa, se ele está na coisa, ele é acessório. Então, se ele é desligado da coisa, eles ficam para o dono. E aqueles frutos que estão grudados, mas serão colhidos mais para frente, quando eles forem colhidos, se no momento em que eles forem colhidos, eles a coisa já tiver sido transferida, esses frutos são do novo dono, do comprador. É o que o Código Civil vai chamar de frutos pendentes ou percipiendos, que pertencem ao comprador, que vai ser o novo dono no momento em que ele tomar a propriedade da coisa. Ok? Eis então as características das obrigações de dar. Agora nós vamos falar das obrigações de restituir. Ok? E o que é a obrigação de restituir? Que é uma subespécie da obrigação de dar. Na obrigação de restituir, eu tenho uma pessoa que tem a posse, mas não é dono. Tá? E essa pessoa, então, ela tem a posse, ela é o devedor. Ela não é dona. Eu tenho outra pessoa que é o credor. Ele é o dono. E ele está sem a posse. Vamos trabalhar a mesma coisa. Vamos trabalhar o risco e depois vamos trabalhar os frutos, melhoramentos, etc. e tal. Em relação aos riscos, notem, meus queridos, é exatamente a regra que a gente já viu. Se o perecimento é sem culpa, res perit domino. A coisa perece para o dono. Só que o dono aqui, olha quem é. É o credor. É aquele que não está com a coisa. Então vamos imaginar o seguinte. Eu te emprestei essa caneta. Ou melhor, você me emprestou essa caneta. Vou trabalhar assim. Você me emprestou, a caneta está comigo. Ela é sua. Eu tenho que te devolver. Estando na minha mão, essa caneta perece sem culpa. Vem uma enchente e estraga. É uma caneta eletrônica, tal, ela estraga. Eu viro para você e falo, puxa, desculpa. Você me emprestou, foi tão legal, mas ela pereceu na minha mão, teve uma enchente. Aí você vira para mim e fala, Antônio, não quero saber. Eu te emprestei, você vai me dar a caneta consertada, ou vai me dar uma nova, ou vai me ressarcir. Não. Eu não vou te ressarcir. Eu não vou te dar uma caneta nova. Eu não vou ter que consertar. Porque se você me emprestou, a propriedade é sua. Você é o dono, você é a dona. Res perit domino. Pereceu sem culpa. Eu te devolvo. Do jeito que está, estragada. E não tenho que indenizar. Porque a regra é a mesma. Res perit domino. A coisa perece para o dono. Mas notem. Res perit domino se o perecimento for sem culpa. Por outro lado, se eu estraguei a caneta, você me emprestou e eu usei da maneira errada, eu fui negligente, ou fui imprudente, ou fui imperito, tanto faz. Mas eu usei da maneira errada. Eu vou ter que te indenizar. Ok? Por quê? Na obrigação de restituir, se houve o perecimento, 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 se houve
Sem culpa, res perit domino. Com culpa, o culpado responde. Se eu estou com a posse porque você me emprestou, aí então, se eu sou culpado, eu vou ter que te indenizar. Pois bem, vejamos agora os melhoramentos na obrigação de restituir. Então você me emprestou o sítio e eu melhorei o sítio. Ou eu não melhorei, mas o sítio foi devolvido para você com melhorias, com melhoras, com acréscimos. Ele foi devolvido para você mais valioso. Notem, a regra é a mesma da obrigação de dar. Os melhoramentos pertencem ao dono. Só que lá na obrigação de dar, se eu te vendi uma casa sem piscina, depois eu coloquei a piscina, eu propriedade ainda. O melhoramento pertence ao dono, por isso eu posso cobrar. Aqui, você me emprestou o sítio. Eu estou com o sítio. Você é a dona, você é o dono do sítio. Quando eu vou te devolver, o sítio é seu, só está emprestado para mim. Ou alugado, tanto faz. Quando eu vou te devolver, eu te devolvo o melhorado. De quem é o melhoramento? É seu! Porque o melhoramento pertence ao dono. Mas peraí. E se eu gastei para melhorar? Continua sendo seu o melhoramento, mas você vai me indenizar. Para quê? Para não ter enriquecimento sem causa. Seu enriquecimento sem causa, com o sítio agora melhorado. É diferente do se eu não gastei nada. Então, se eu te devolvo o sítio e não houve melhoramento, mas não houve gasto, eu vou te devolver com o melhoramento e você não vai ter que me indenizar em nada. Ok? Então, temos aqui que, no que diz respeito ao melhoramento, eles pertencem ao dono, que é aquele que vai ter de volta. Se eu, que estou com o sítio, não gastei nada, eu vou te devolver o sítio melhorado e você não vai me pagar nada. Ué, eu não gastei nada para melhorar, por que você vai ter que me pagar alguma coisa? Por outro lado, você me emprestou o sítio, me alugou o sítio voltou para sua mão melhorado, mas eu gastei. Eu pintei, eu reformei e assim por diante. Aí sim, nós vamos aplicar as regras da boa-fé ou da má-fé do possuidor. Daquele que está com o sítio, que é o devedor. Vamos ver como é que essas regras se estabelecem? Possuidor de boa-fé. Você me emprestou o sítio, eu estava de boa-fé, eu estava dentro do contrato de empréstimo, não tinha problema nenhum. Quando eu te devolvi o sítio estava melhorado. Mas não houve quebra contratual nenhuma. Então, eu tenho o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis. Ok? Eu estava de boa fé, eu devolvi o sítio dentro do prazo contratado, eu não fiquei além da conta. Tá? A boa fé aqui não é ser bom ou ser ruim. Tá? Aqui a boa fé é saber que está dentro da legalidade ou saber que está ilicitamente naquele lugar. É a ciência de um vício que recai sobre uma relação jurídica. Então eu estou de boa fé, quer dizer, eu estou dentro do prazo contratual sem problema nenhum. Eu melhorei o sítio, gastei, vou te devolver, você tem que me indenizar. Pelas benfeitorias necessárias e úteis. Se você não me indeniza, eu vou reter o sítio até eu ser ressarcido. Ou seja, o direito de indenização confere também direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. Mas
temos também benfeitorias voluptuárias, aquelas que eu fiz só para deleite, só para embelezamento. Nesse caso, eu posso retirar essas benfeitorias desde que eu esteja de boa fé. Eu posso retirar essas benfeitorias se isso não estragar a coisa, ou eu tenho o direito de ser indenizado por essas benfeitorias voluptuárias, mas eu não tenho retenção. Porque retenção só pelas benfeitorias necessárias e úteis. Ok? Mas, repito, temos os melhoramentos se o possuidor de boa fé fez o gasto. Agora, vamos pensar o seguinte. Você me emprestou o sítio, eu usei, venceu o prazo, eu não te devolvi. Eu deveria ter te devolvido, não te devolvi. Eu estou de má fé. Eu estou de má fé. O que vai acontecer? Eu, estando de má fé, pintei o sítio, fiz a piscina, mas sabendo que já deveria te devolver. Como é que fica essa situação? Se houve melhoramentos, mas o possuidor está de má fé, notem, ele não tem retenção jamais. E daquelas 3 modalidades, lembrem, até apagar aqui para ficar mais claro, nós tínhamos as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Mas se está de má fé, só tem direito de indenização pelas benfeitorias necessárias. Ele não tem direito de retenção por nada e, quanto às benfeitorias úteis e voluptuárias, nem indenização, nem retenção, nem retirada, nem nada. Fica lá, perdeu. Ele só tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, porque as benfeitorias necessárias constituem a manutenção. E nessa medida, seria um enriquecimento sem causa se não fosse indenizado. Ok? Então aí nós temos os melhoramentos na obrigação de restituir. Agora, nós vamos falar dos frutos na obrigação de restituir. Então é a mesma coisa. Você me emprestou um sítio, laranjas plantadas, essas laranjas vão sendo colhidas. Como é que fica essa situação? Vamos dar uma olhada. No que diz respeito aos frutos, também são aplicadas as regras da posse. O possuidor de boa fé, você me emprestou o sítio com uma plantação de laranja. E as laranjas foram sendo regularmente colhidas. Regularmente, eu não antecipei colheita nenhuma. Então, eu, que sou possuidor de boa fé, ou seja, o devedor, fica com os frutos colhidos. Mas lembrem-se, com os frutos regularmente colhidos. Ok? O que ele colheu são dele e acabou. Mas pode ser que eu te devolva o sítio com uma linda plantação de laranjas e vai voltar para você. E você vai colher essas laranjas. Mas eu gastei para que essa plantação bonita acontecesse. Eu adubei, eu arei a terra, eu irriguei. Ok? Então, eu tenho frutos pendentes, que esses frutos pendentes, eles pertencerão ao dono, porque eles serão colhidos pelo dono, que terá que ressarcir os gastos do devedor. Ok? Então, você me emprestou o sítio cheio de laranjas. As laranjas que eu colhi são minhas. As laranjas que eu te devolvi e você colheu, elas são suas. Mas se eu gastei para colocar essa plantação tão bonita,
você vai me indenizar pelos gastos que eu tive com essas laranjas que você está colhendo. Mas as laranjas são suas. Tá? Isso no possuidor de boa-fé. Já o possuidor de má-fé, eu estava lá no sítio sabendo que já deveria ter te devolvido. Eu não tenho direito a frutos. Simples assim. Então, eu invadi o seu sítio, colhi laranjas. Eu tenho que te indenizar pelas laranjas que eu colhi. Eu invadi o seu sítio. Quando eu te devolvi, estava bonito a laranja lá. Mas eu tinha gastado para adubar a terra e tal. Não interessa, eu não vou ser indenizado. Por quê? Porque eu estava de má fé. Porque eu estava de má fé. Tá? Eu estava lá no sítio invasor. Eu sabia que não deveria estar ali. Tá? Então, essas são as regras da obrigação de restituir, seja no que diz respeito ao risco, seja no que diz respeito aos melhoramentos, seja no que diz respeito aos frutos. Tá? Vejamos agora obrigação de dar coisa incerta. Eu já falei para vocês. A obrigação de dar coisa incerta, o que é? É aquela em que eu tenho o gênero e qual é o gênero? Soja. E eu tenho a quantidade. Cem sacas. O que me falta? O que está me faltando aqui nesse momento? A qualidade. Está me faltando a qualidade. Ok? Tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Esse ato de dizer qual dos 3 tipos se chama concentração ou especificação. Ok? Quem faz a concentração? Quem faz a especificação? O devedor. Essa é a regra. O devedor, aquele que vende. Então, se eu te vendi 100 sacas de soja, eu te vendi, eu sou o devedor. Eu que vou te entregar. Eu vou poder escolher, tipo 1, 2 ou 3. Mas eu não posso te entregar a mais barata. E você, se a você couber a escolha, e a gente pode fazer isso, a gente pode colocar uma cláusula dizendo que eu te vendi 100 sacas de soja, mas a escolha não é minha, a concentração não é minha, quem vai escolher é você. Não tem problema nenhum, isso pode ser feito. Tá? Mas nesse caso, quando isso acontecer, essas sacas, você, a quem cabe a escolha, não vai poder exigir a mais cara. Tá? Então, obrigação de dar coisa incerta. A qualidade, a definição da qualidade, chamada concentração da obrigação, ela, em regra, é feita pelo devedor, que não pode também dar a mais baratinha lá para ser malandrinho. Por outro lado, se a escolha couber ao credor, o que é possível por cláusula expressa, o credor também não pode ser malandrinho de escolher a mais cara. Isso é a regra do meio termo. Ok? Isso é a regra do meio termo. E existe uma coisa bastante interessante também, que eu coloquei aí bem destacado para vocês. Lembrem-se sempre disso. Coisa incerta não perece. Ok? Lembrem-se sempre dessa colocação. Coisa incerta não perece. O que significa dizer, se eu vendi para você 100 sacas de soja, e não falamos a quem caberia a escolha cabe a mim. Eu vou ter que escolher qual soja eu vou entregar. E antes de acontecer a concentração, antes de ficar estabelecido qual das sojas será entregue,
não é possível alegar perecimento. Então, veja, nesse vídeo, no começo do vídeo, a gente falou que se eu te vendi essa caneta e ela pereceu sem culpa, a obrigação está desfeita. Eu vou virar para você e falar, olha, desculpa, mas a caneta teve um alagamento, a caneta pereceu, estou te devolvendo o dinheiro, não vou te indenizar, porque é perecimento sem culpa. Mas era essa caneta, a obrigação de dar coisa certa. Se são 100 sacas de soja e a gente não definiu qual soja é, qual a qualidade, qual o tipo da soja, ela ainda é coisa incerta. Eu não posso virar para você e falar, olha, ela pereceu, tá? Então o negócio está desfeito. Toma o seu dinheiro de volta, mas eu não vou te indenizar. Não podemos fazer isso. Enquanto não houver a concentração, o devedor não pode alegar perecimento da coisa. Justamente pelo fato de que, se são várias as possibilidades, pereceu uma, entrega a outra. Pereceu uma, a concentração acontece na outra coisa. Por isso lembrem-se dessa frase. Coisa incerta não perece. Óbvio, a obrigação de dar coisa incerta só é obrigação de dar coisa incerta até que aconteça a especificação, até que aconteça a concentração. Depois que aconteceu o ato de especificação, o ato formal, então o devedor avisou qual vai entregar, ou o credor avisou qual escolheu quando a ele couber a escolha nos termos da cláusula do contrato. Aí, a coisa incerta se transformou em coisa certa. E nessa medida pode perecer. Ok? Por fim, vejamos a obrigação de dar dinheiro. Ok? Qual a diferença da obrigação de dar dinheiro? Eu coloquei aqui conceito e categorização. Ela é uma obrigação de dar. Só que o dinheiro ele tem uma característica que o difere de qualquer outra coisa. O dinheiro é a coisa mais fungível que existe. Então, você me emprestou uma nota de 100. Eu nem preciso te devolver uma nota de 100. Eu posso te devolver 5 notas de 20, 2 notas de 50, 10 notas de 10. Tá? Então não precisa nem ser a mesma nota, o mesmo valor de nota. Tem que ser a mesma quantia, o mesmo valor de moeda, mas não a mesma nota, uma nota de 100. Tá? E é por isso que a obrigação de dar dinheiro se diferencia. Tá? Porém, além de ser a coisa mais fungível que existe, tem uma outra característica na obrigação de dar dinheiro, que é a seguinte. O ano passado, um ano atrás, você me emprestou R$1.000. Eu vou te devolver hoje. Vence hoje, eu vou te devolver hoje. Só que o que era possível comprar com R$1.000 um ano atrás, não é possível comprar hoje. Né? E aí, como é que fica essa situação? Resposta. Se nós não dispusermos cláusula expressa, eu fiquei te devendo 1.000 um ano atrás, eu vou te pagar 1.000 hoje. E está tudo certo. E a dívida está paga. Okay? Esse é o princípio ou regra do nominalismo. É o valor nominal. É o valor de face. É o valor de moeda devido que deve ser pago para o credor. Aí você fala assim, Antônio, mas aí tá de brincadeira, né? Porque é óbvio que o credor vai ficar no prejuízo. Ele emprestou R$1.000 há um ano, ele vai receber R$1.000 agora? Que absurdo. Verdade. Então o que nós podemos fazer? Colocar uma cláusula de reajuste. Justamente para que eu, que te emprestei R$1.000 ano passado, não fique no prejuízo com você me devolvendo R$1.000 hoje, por óbvio. Essa cláusula, chamada cláusula de reajuste ou cláusula de escala móvel, é aquela que afasta, então, a regra do nominalismo. Então é dizer, olha, lá no passado, você me emprestou 1.000 e agora
eu vou te devolver 1.100. Eu vou te devolver 1.050. Eu vou te devolver os 1.000 com alguma coisa a mais. Tá? Nossa, Antônio, então eu posso emprestar dinheiro a juros? Calma, calma. A cláusula de reajuste existe para afastar a regra do nominalismo, que claramente deixa o credor numa situação de prejuízo, mas ela tem limitações. Ok? Vejamos então como funciona essa cláusula de reajuste ou cláusula de escala móvel. Como eu já falei para vocês, ela é a atualização do valor. É aquela cláusula que permite que o credor, quando vai receber, receba algo diferente, um valor diferente daquilo que era devido lá no momento em que houve a celebração da prestação. Ok? Pois bem, quando a gente vai falar de cláusula de escala móvel, a gente tem que falar de duas coisas: o valor e a capitalização. Tá? Para falar de valor de capitalização, nós separamos, de um lado, as instituições financeiras e, de outro lado, todos aqueles que não são instituições financeiras. Porque as instituições financeiras não estão limitadas ao que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, nós estamos falando de direito civil. Um vizinho que emprestou para o outro, um irmão que emprestou para o outro, um amigo que emprestou dinheiro para o amigo. As instituições financeiras, elas têm um valor diferente para colocar nessa cláusula e uma forma de capitalização diferente, que eu vou explicar para vocês. Nós, mortais, nós que não somos instituições financeiras, nós temos como limite do valor dessa cláusula a Selic, que é a taxa, o índice oficial de atualização dos impostos devidos à Fazenda Nacional. A taxa Selic, que varia. E a capitalização? O que é a capitalização? A melhor maneira de te explicar a capitalização é desenhar. Então vamos imaginar o seguinte. Eu te emprestei 100 para você me pagar 12 meses depois. Então tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Pois bem, o tamanho ficou diferente, mas o que importa é a quantidade. Capitalizar significa pegar o juro de um dado período e, no período seguinte, eu embutir esse juro no capital principal. De forma que, quando eu for calcular esse juro aqui, eu vou fazer, vamos supor que aqui eu tenho 5%, eu não vou jogar 5% sobre o valor principal. Eu vou jogar 5% sobre este valor aqui, que é formado pelo valor do capital mais o juro do mês anterior. É a famosa cobrança de juros sobre juros. Tá? Isso é a capitalização. Capitalizar, então, nada mais é do que pegar o juro e embutir no capital principal. Isso é a capitalização. Embutir os juros no capital, para que no período seguinte, quando for o cálculo dos juros do período seguinte, esses juros do período seguinte vão incidir sobre o valor do mês anterior, formado por juros e por capital. Porque os juros do mês retrasado já foram embutidos no capital principal do mês passado. Tá? Vamos desenhar, vamos lá dar uma olhada. Então, 100, né? Deixa eu fazer diferente aqui, porque eu sou péssimo de conta. Então, eu tenho o mês 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer assim. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com uma cláusula com juros de 5%. Então, se eu dividir isso em 10 meses e eu vou te pagar ao final desses 10 meses, eu vou pagar aqui, o meu pensamento é assim, ó, 100 no primeiro mês, 100 mais 5%, 105. No mês 2, eu vou pegar 105 mais 5%. Vai dar um valor, X. No mês 3, eu vou pegar esse X, jogar aqui, mais 5%. Tá? E aí eu vou chegar com um dado valor aqui no final. Isso é capitalização mês a mês. Todo mês eu jogo a taxa de juros, que contratada, ela é de 5%, mas eu calculo esse 5% sobre o valor do mês anterior. Só que o valor do mês anterior é formado pelo capital do mês 5 mais 5% daquele mês. Então, aumentou aqui. Isso faz com que o aumento da dívida se dê de uma maneira diferente de como se não tivéssemos capitalizado. Se nós não tivéssemos capitalizado mês a mês, ficaria o seguinte: quantos meses nós temos? 10. Quanto por cento de juros ao mês? 5%. Então é fácil. 5 vezes 10, 50. Então, você me emprestou 100, eu vou te devolver 150. Porque eu não vou embutir mês a mês. Não. Eu vou apenas pegar a quantidade de tempo, multiplicar pela taxa de juros, e aí eu tenho o valor. Ok? Esse negócio de embutir mês a mês, então eu pego os juros do mês retrasado, somo com o mês passado para calcular o valor devido no próximo mês. Essa inserção no capital dos juros do período anterior, que é a capitalização dos juros, ela pode acontecer para as instituições financeiras mês a mês. Tá? Elas podem fazer isso. Já nós não podemos. Nós podemos fazer capitalização sim, porém anualmente. Então, se eu te devo um dinheiro, eu vou te pagar dali a 2 anos com uma taxa de juros de 10% ao mês, não posso, mas vamos imaginar 10% ao mês, né? A Selic está o quê? 3, 4% ao ano hoje, em 2021. Tá? Mas se fosse um valor desse, 10% ao mês, eu teria que calcular os 12 meses, 12 vezes 10, 120. Ao final de 12 meses, eu pegaria os 120%, eu pegaria o capital, somaria tudo, para, sobre esta soma, aplicar os juros do segundo ano. Tá? Então, nós, réis mortais, como é que nós estamos aqui neste cenário? Nós podemos sim... Nossa, que essa é horrível. Nós podemos sim colocar uma cláusula de atualização. Mas o valor dela é limitado. E hoje é a taxa Selic, e a capitalização pode acontecer, mas por período anual. Por período anual. Tá? Não é possível a quem não seja instituição financeira colocar uma taxa de juros além da Selic ou fazer uma capitalização, embutir o capital nos juros em período inferior a 1 ano. Então, se você me emprestou dinheiro para pagar dali 10 meses com uma taxa de 1% ao mês, eu faço 1 vezes 10, 10. Então, ao final, eu vou te pagar o principal mais 10%. E eu não vou poder recalcular o valor da dívida
todo mês. Isso é o que diferencia a obrigação de dar dinheiro da obrigação de dar coisa certa. Então, nesse vídeo vimos a obrigação de dar coisa certa e incerta. Vimos que a coisa certa se submete a uma regrinha no que diz respeito ao risco, res perit domino, às melhorias, aos frutos, às pertenças. Vimos a obrigação de restituir, que se aplica igualmente à regra da res perit domino, e também tem um tratamento especial em relação aos melhoramentos e aos frutos. Frutos e melhoramentos tanto para a obrigação de dar como para a obrigação de restituir, aplicando-se as regras da posse. Possuidor de má-fé, possuidor de boa-fé. E por fim, vimos a obrigação de dar dinheiro, a obrigação pecuniária, porque pecus em latim é boi. E em certa época da história, o boi era a moeda. Por isso, a obrigação em moeda é a obrigação pecuniária. Ela se sujeita ao nominalismo, o que significa dizer que, quando eu for te pagar, eu vou te dar exatamente o mesmo valor que eu te devia, a não ser que nós inserçamos uma cláusula de escala móvel, uma cláusula de atualização, que não pode ter um valor acima dos impostos cobrados pela Fazenda Nacional, ou seja, Selic, salvo instituições financeiras, e eu não posso também fazer uma capitalização em período inferior a 1 ano, salvo para instituições financeiras. Ok? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like porque é importante aqui para o canal, compartilhe com os colegas e continue seguindo porque toda semana, você já sabe, a gente tem vídeo novo no canal. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo!